Muito obrigado, bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades e participantes deste evento. Agradecemos a presença de todos no seminário Agronegócio na Visão dos Tribunais Superiores e solicitamos a especial gentileza de desligarem seus aparelhos de comunicação pessoal ou mantê-los no modo silencioso, pelo que também muito agradecemos. Senhoras e senhores, no momento em que avultam as parcerias entre a administração pública e a iniciativa privada, o debate jurídico sobre esta realidade reveste-se de grande importância. Com este intuito, a APM, Academia Paulista de Magistrados, e o IBRADEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, com o apoio institucional do COPEDEM, Colégio Permanente de Direitos de Escolas Estaduais da Magistratura, da UIJLP, União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, EPM, Escola Paulista da Magistratura, e APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, e ainda o apoio da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e do Demareste e Almeida Advogados, se unem para realizar o seminário Agronegócio na Visão dos Tribunais Superiores. A precisa identificação dos conceitos pertinentes e o seu correto posicionamento no espectro normativo trarão subsídios muito valiosos a todos os participantes. Iniciaremos o seminário Agronegócio na Visão dos Tribunais Superiores, passando à composição da mesa de abertura. E para isso, nós convidamos os excelentíssimos senhores desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Academia Paulista de Magistrados, doutor Écio Perim, vice-presidente do IBRADEMP, e o doutor Antônio Pinaza, representando a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, realizadores deste evento. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Masami Ueda. O excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Luiz Edmundo Marrei Uinti, neste ato representando o COPEDEM e a UIJLP. Também comporá à mesa o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Stefanini, representando o Tribunal Regional Federal, Terceira Região. Acomodem-se, por favor, cavalheiros. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença dos desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, empresários do setor e demais autoridades e participantes. Também agradecemos imensamente os patrocinadores deste evento: CETIP, Ecoagro, Itaú BBA, Monsanto, Singenta, Vale, ABMRA, Banco Original, Dama Agronegócios e ETH Bioenergia. E, dando continuidade à cerimônia de abertura do seminário Agronegócio na Visão dos Tribunais Superiores, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Academia Paulista de Magistrados. Bom dia a todos. É uma imensa honra estar com os senhores para discutir esse importante segmento da economia brasileira, a origem do nosso país, desde o período da cana-do-açúcar, com a colonização, e que possibilitou todo esse avanço que nós podemos perceber. Esse segmento é tão importante para nós, na economia, que corresponde a basicamente 1/3 do PIB brasileiro, 45% das exportações e também quase 45% dos empregos do Brasil. Então, nada melhor do que cada vez mais podermos conversar e dialogar com esses segmentos da sociedade, principalmente esse que é um dos mais importantes. A Academia Paulista de Magistrados procura
por intermédio desses encontros, cada vez mais conhecer essas diversas atividades, porque nós só poderemos julgar bem se conhecermos os problemas, as dificuldades e as consequências dos nossos julgamentos. Então, às vezes se tem um pensamento equivocado ou uma falsa conhecimento de determinada matéria e a aplicação do direito frio sobre o fato que nos vem para decidir não é sempre o melhor negócio. Então, esse diálogo faz com que nós tenhamos possibilidades de aprofundar conhecimento, novas amizades, a forma de se expressar e cada vez possibilitando que os senhores também possam nos conhecer e é a forma porque nós decidimos dessa maneira, porque sempre tem um lado que vai ficar, ou os dois, né, quando dão uma decisão, um empate, vão ficar chateados com as nossas decisões, dizemos assim. Mas a excelência das palestras escolhidas, e principalmente dos palestrantes, que alguns eu não conhecia, mas eu tive curiosidade de verificar pela internet, o que já se fez por esse segmento, eu acredito que os senhores terão um dia repleto de novidades, de incentivo ao agronegócio e como possibilitar que o Brasil possa cada vez mais seguir aí nesse caminho de melhorar a população mundial, porque com certeza nós seremos o celeiro do mundo para esse próximo século, né? Esse mesmo século e esses próximos anos. Então, agradeço a presença, a oportunidade de estarmos aqui e vamos ter um excelente seminário. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Senhoras e senhores, ouviremos agora a palavra do vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, doutor Écio Perim. Bom dia a todos. Me foi incumbida a missão de instalar a Comissão de Direito do Agronegócio, portanto, eu preparei um discurso formal sobre o tema. Sejam as nossas primeiras palavras de saudação e de agradecimento a todos os nobres juristas e autoridades, sem distinção, aqui presentes nesse seminário, que ao aceitarem o nosso convite, somente enriquecerão o debate que, sem dúvida, se instalará no dia de hoje. O esplendor e as alegrias deste evento, cuja realização por si só já honra e dignifica sobremaneira seus idealizadores, são como que um oportuno contraponto à atmosfera sombria da, infelizmente, comum ausência de estudos e debates aprofundados dentro da área do direito empresarial. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, que neste ano completará 8 anos de existência, sonhos e debates acalorados do mais alto nível, saudamos e manifestamos a nossa profunda gratidão. Temos a plena certeza que pelo menos 2 metas serão aqui plenamente alcançadas. A primeira delas consiste no fato de que todos os nossos ilustres convidados poderão experimentar, menos no corpo e mais na alma, a intensidade marcante dessa iniciativa cultural. A segunda meta, aqui dispensando a associação metafórica entre o sentimento e a objetividade do mundo físico, concerne ao integral cumprimento dos objetivos programáticos oficiais deste encontro, cuja significação, a abstração do alto valor intelectual e da riqueza do contributo experiencial produzirão efeitos no espírito dos participantes. Aproveitamos o ensejo deste evento, intitulado Agronegócios na Visão dos Tribunais Superiores, para formalmente instalarmos a Comissão de Direito do Agronegócio, que se associará às outras 5 comissões existentes: Direito Falimentar, Direito Financeiro, Direito Societário e Mercado de Capitais, Infraestrutura e Anticorrupção e Compliance. A importância estratégica dessa comissão decorre do cenário atual, que aponta o Brasil como sendo aquele que se transformará
no maior país agrícola do mundo em 10 anos. Neste caso, o agronegócio brasileiro é e será uma atividade próspera e segura e rentável. Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis, férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Todos esses fatores fazem do país um lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados às suas cadeias produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e responde por 1 em cada 3 reais gerados no país. Nesse diapasão, o Brasil situa-se no contexto mundial atual como celeiro mundial em termos de agronegócio, possuindo 22% das terras agricultáveis do mundo, além de elevada tecnologia utilizada no campo de dados, dados esses que fazem do agronegócio brasileiro um setor moderno, eficiente e competitivo no cenário internacional. Teremos, portanto, de avançar em muito. E, portanto, neste contexto, se justifica a instalação da Comissão de Direito do Agronegócio, onde se instala um foro de discussões dinâmico dentro de uma economia em profunda transformação. Finalmente, desejo agradecer o apoio entusiástico de todos aqueles que tornaram possível a realização deste projeto, aos patrocinadores e toda a equipe de trabalho que abrilhantam ainda mais nossa iniciativa, em especial a logística propiciada. Reiteramos ao cabo o que afirmamos em nosso discurso de instalação no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22 de setembro de 2004. Não nos impressionam os percalços, as dificuldades, nem as incompreensões. Vale sempre invocar os versos de Fernando Pessoa, que, não obstante o seu ceticismo, sabia sonhar, e soube dizer que o que é frustrante não são os sonhos que não realizamos, mas os sonhos que não tivemos a coragem de sonhar. Mãos à obra, meus senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Écio Perim. E temos agora também a honra de convidar à mesa a excelentíssima senhora desembargadora Zélia Maria Antunes, presidente da Câmara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça e também representa nesta oportunidade a APAMAGES. Muito bem, senhoras e senhores, os componentes permanecerão à mesa e também temos o prazer de convidar, para compô-la, o doutor José Roberto Mendonça de Barros, que fará a palestra inaugural. Nossos aplausos, senhoras e senhores. Muito bem-vindo. Para saudá-lo, o presidente e desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Academia Paulista de Magistrados. Muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutor José Roberto. Uma satisfação tê-los aqui conosco. O currículo do doutor José Roberto tem 52 laudas, mas eu vou só ler 2 linhas, se o senhor me permite, porque é impossível. É economista, doutor em economia pela Universidade de São Paulo e pós-graduando na Economic Growth Center, Yale University, Estados Unidos. E o melhor currículo mesmo do professor é o que ele irá falar agora. Professor, você tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu queria comentar o Écio, toda a mesa. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Tá. Isso. Ótimo. E queria dizer que este evento apresenta uma importância, a meu ver, bastante grande, porque, como vou apresentar no fim, o agronegócio tem uma trajetória bastante
favorável, bastante positiva, mas como todo setor dinâmico, enfrenta naturalmente desafios a cada momento, e os desafios que nós temos aqui não são pequenos. O que eu queria começar é colocando um pouco a perspectiva de onde está o Brasil no contexto do mundial, da agricultura mundial. E acho que uma das formas mais fáceis de se perceber essa importância está neste gráfico. O que eu fiz aqui? Eu coloquei no círculo vermelho os países que, em 2008, tinham uma população superior a 80 milhões de pessoas, né? Todos eles que estão aqui neste círculo. O que isso quer dizer? Isso dá um primeiro componente do tamanho das necessidades da demanda por alimentos e outras coisas provenientes da agricultura, que é diretamente proporcional ao tamanho da população. No círculo amarelo, eu coloquei os países que também em 2008 tinham um PIB superior a $1 trilhão. Isso dá uma ideia, mais junto com a população, da dimensão dos mercados agrícolas, da necessidade de alimentação e das diversas demandas por parte da agricultura. E que está aqui colocado. Populações grandes, os países são conhecidos, tem o México, o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, Japão e a Indonésia, grandes no conceito de população. Nos países grandes, no conceito de riqueza, de medida instantânea de riqueza, nós temos todos esses aqui com população grande, mais os países europeus. Queria relembrar que, neste ano, em 2010, a Indonésia atingiu $1 trilhão de PIB. Portanto, fossem os dados mais atualizados, ela também faria parte, estaria aqui nessa intersecção dos dois. Isso dá uma ideia do tamanho da demanda instantânea e a evolução dessas duas variáveis, da sua evolução no tempo. No círculo azul, aqui eu coloquei os países grandes do ponto de vista da agricultura. E a medida mais singela, nenhuma dessas medidas é perfeita, como se sabe, mas a medida mais singela é o tamanho da área agricultável, não é? São os países que têm mais possibilidade de aumentar a produção. Então, repetem-se aqui os mesmos 5 países que já estavam nas duas bolas anteriores, mais Austrália, Canadá e Argentina, conhecidas potências agrícolas. O que chama atenção aqui, mais do que tudo, que só um grupo de 5 países atende aos 3 critérios. Os BRICS, a China, a Índia, o Brasil e a Rússia, e os Estados Unidos, que são países que simultaneamente têm um mercado consumidor grande, e nós sabemos que evoluem alguns deles com uma velocidade bastante grande ao longo do tempo, e capacidade de produção enquanto medida por área, não é a única medida por esse lado. E que faria 2 observações. Como eu disse, a Indonésia está começando a entrar neste grupo de cá, né? Ela não tem área agriculturável grande, mas ela vai fazer parte do grupo de demanda crescente. Segundo, que os países europeus são importantes, mas, se associado à crise pelo qual passa a Europa, e que vai nos acompanhar, lamentavelmente, por algum tempo, são países que estão ficando cada vez mais fora do jogo e do mercado agrícola mundial. São países protecionistas, todos vocês sabem, né, que nos criam um bocado de obstáculos, mas que mesmo no sentido da proteção terão maiores dificuldades de subsidiar suas agriculturas por conta das limitações orçamentárias dos seus governos. Razão pela qual eles são relevantes, mercados importantíssimos para o Brasil, mas ao longo do tempo tendem a ser mercados menos importantes. Canadá e Austrália, né, são países relevantes na produção agrícola, mas com populações menores, como se sabe, e alguns deles enfrentando, pelo menos a Austrália, um problema adicional complexo, que não é retratado na singeleza deste gráfico, né, que é uma das consequências do aquecimento da Terra.
Há muitos anos, os principais estudiosos de clima, o Comitê da ONU que trata da questão do clima, chama a atenção de que a Austrália é uma espécie de um indicador antecedente do aquecimento da Terra. E tudo leva a crer que isso é verdade. Aqueles que acompanham a agricultura mais de perto sabem que nos últimos 5 anos, a característica de seca permanente, renitente, de altas temperaturas, de escassez de água na Austrália, em que pese sua população relativamente pequena, tem afetado de forma bastante grande a sua capacidade de produção. O Canadá não, o Canadá é bem tranquilo. E a Argentina, que já foi uma potência agrícola, por uma variável que não está também neste gráfico, mas uma política econômica de caráter populista permanente, que penaliza o setor agrícola nos últimos períodos, também está cada vez mais distante do jogo. O que significa, que eu queria chamar a atenção de vocês, que o jogo agrícola das próximas décadas está em torno desses 5 países, do ponto de vista de tamanho de mercado, capacidade de produção e etc. Mas é mais do que isso, né? Índia e China, nós todos sabemos, serão cada vez mais importantes como consumidores. População grande, crescimento rápido de renda. Entretanto, esses 2 países têm severas limitações para aumentar a produção. Limitações de terra, por exemplo, pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos a terra agricultável na China se reduziu a 0,5% ao ano. Por quê? Porque as cidades avançam em cima das terras adequadas ao cultivo, que são concentradas aqui naquela parte sudeste, que é onde está o grosso do crescimento. Ademais, China e Índia têm uma limitação absolutamente severa de água. Eles tiram dos grandes aquíferos, das águas mais profundas, subterrâneas, mais do que a natureza repõe. O que significa que, ao longo do tempo, vão enfrentar, por esse lado também, cada vez mais dificuldades. Rússia é um país com potencial grande, mas com uma certa instabilidade bastante grande, o que significa que, se olhar para frente, Estados Unidos e Brasil é que, de fato, vão fazer o grande play, o grande jogo na parte agrícola do mundo. Sendo que, nos Estados Unidos, aí tem condição de tecnologia de aumentar a produtividade, alguma condição de incorporar mais terra, mas claramente, né, a posição do Brasil, quando eu olho este conjunto, é única. Como o Écio lembrou, né, nossas terras e outras, e sol e outras características, inclusive água, fazem com que, ao longo do tempo, como gostam de dizer os economistas, na margem, a capacidade de atender os mercados locais e mundiais do Brasil é, obviamente, maior do que a dos outros. E esta capacidade tem sido efetivamente posta em ação pelo fato de que, nos últimos 40 anos, essa não foi uma obra de um só, não foi uma obra de 2, 3 anos, mas foi uma obra de muitos, né? E algumas dessas instituições, como a Embrapa, estarão participando desse evento, de construir um sistema que é o mais produtivo do mundo, sem subsídios. Subsídios esses que são as características dos países mais ricos. Eu só vou relembrar aqui alguns desses fatores, como já mencionado, água e terra abundante, e no caso da terra de baixo custo. O mais importante, nós temos muitas décadas de desenvolvimento de tecnologia, mas concentradamente nos últimos 40 anos o esforço foi mais intenso e mais grande, que inclui não só organismos federais, mas organismos estaduais, e inclui muitas organizações privadas, e que gerou uma série de tecnologias, uma série de pacotes de produção que maximizam, otimizam as nossas disponibilidades com produtividade alta. 2 exemplos que são dos mais significativos, um já instalado há muito tempo, que é o chamado sistema de plantio direto, que ele é mais adequado a solos tropicais do que a solos temperados e que, entre outras coisas, permite 2 safras por ano em grandes extensões de cultura. E, mais recentemente, o sistema de integração lavoura-pecuária, reflorestamento, que efetivamente vão na mesma direção.
Temos produção em larga escala, portanto, aproveitamos as vantagens da escala. Num país onde, reconhecidamente, a educação tem sido limitada, o setor agropecuário foi capaz, já de muitas décadas, de desenvolver um sistema de treinamento de pessoal de nível médio, de nível superior, bastante adequado relativamente à média brasileira, né? Quinta coisa, um sistema grandemente diversificado. Muitos países são bons em um produto, 2 produtos. Estados Unidos e Brasil talvez sejam os 2 exemplos de serem de países que são capazes de produzir uma imensa gama de produtos, quer para exportação, quer para o mercado local. E um sistema que eu acho mais importante, onde a inovação faz parte do dia a dia do setor. A assunção de risco e a inovação faz parte do dia a dia do setor. Isso não é verdade para uma boa parte da economia brasileira, onde a evolução tecnológica se dá aos saltos, se dá por pressão externa, mas não faz necessariamente parte, em boa parte do setor industrial, isso é uma realidade. A inovação não faz parte do dia a dia das organizações, do dia a dia das empresas. Na agricultura, há muito tempo, a assunção de risco e a melhoria de tecnologias e, portanto, o suporte, inclusive o suporte social, de premiação social do pesquisador, daquelas instituições que estão envolvidas no desenvolvimento de pesquisa, efetivamente são importantes, né? E, portanto, nós temos aqui uma porção de práticas também que são crescentemente importantes na questão de sustentabilidade, né? Eu dei aqui alguns exemplos, né? A fixação biológica do nitrogênio, a redução da queimada da cana-de-açúcar, o uso de resíduos vegetais como biocombustível, a integração, como eu já mencionei antes, e assim sucessivamente. E um sistema agrícola, como eu mencionei, particularmente bem posicionado para aumentar a oferta de combustíveis renováveis, de energia renovável e novas matérias para a indústria química, cujo resultado, né, é um segmento muito mais sofisticado do que se imagina. Mais de uma vez mencionei um estudo da Bain & Company, uma grande consultora internacional, que coloca, nos dias de hoje, como estando em 4 setores a fronteira tecnológica e os maiores esforços em termos de desenvolvimento de novas tecnologias. A primeira, evidentemente, é a tecnologia da informação, né, que é pervasiva, né, informática e todos os sistemas de informação que compõem uma revolução. A segunda coisa é a aeronáutica, que concentra uma densidade tecnológica muito grande. A terceira é a pesquisa de petróleo em áreas profundas, né? E a quarta é a biotecnologia, onde nós estamos falando. De tal sorte de que nós temos aqui um sistema que é muito mais sofisticado do que se imagina, né? E eu queria trazer para vocês, não temos tempo, nem quero avançar no tempo que me foi dado, o caso, talvez, onde isso é mais evidente e foi mais adiante, que é o caso da cana-de-açúcar, né? Se a gente imaginar, 30 anos atrás, eu era consultor do IPT, do Instituto de Pesquisa Tecnológica, nós fizemos o primeiro trabalho sobre energia proveniente de biomassa nessa fase, era no começo do Proálcool, né? E naquela ocasião o setor de cana era basicamente um produtor de açúcar, né? O álcool saía era apenas o álcool residual de processo. E esse sistema foi evoluindo para um sistema super sofisticado, que está aqui retratado de forma simplificada, no qual, né, a gente tem uma interação bastante grande entre a parte agrícola e a parte industrial, e com uma integração para trás na estrutura industrial e de serviços extremamente ampla, e em ambos os casos com ganhos tecnológicos significativos, e também com desafios, né, significativos nos últimos 30 anos.
E o resultado sendo que dos principais produtos da cana, né, o caldo, o bagaço e os resíduos, se desenvolve uma série de produtos, alguns antigos, outros novos, outros em pleno desenvolvimento. Os antigos, naturalmente,